Olá, muito boa tarde. O Rio Grande em Movimento desta quarta-feira, 13 de março, está começando. E no programa de hoje você vai ver Carnaval de Porto Alegre. Na reportagem especial sobre a folia, você vai conhecer a história da Escola de Samba Imperatriz Dona Leopoldina. Passagem de ônibus sofre reajuste na capital. Nesta quarta-feira, usuários do transporte público passam a pagar R$ 4,70 pela passagem. No esporte, Grêmio perde por 1-0 para o Libertad em casa. Já o Inter, após 3 anos, volta a receber um jogo de Libertadores no Beira-Rio na noite de hoje. E ainda, a previsão do tempo. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. E a gente começa essa edição do Rio Grande em Movimento falando sobre um caso de comoção nacional. Hoje é o terceiro dia do julgamento do caso Bernardo, que acontece em 3 passos. Hoje era para serem ouvidas 6 pessoas, mas os familiares de Leandro Boldrini foram dispensados pela própria defesa. Agora ocorre o depoimento da última testemunha, que é o perito que fala neste momento. Vamos ouvir um trecho. Se ela proveio ou não do punho do Leandro Boldrini. Esse é o exame. Então, a gente usa, tecnicamente, a determinação da autenticidade ou não da assinatura atribuída a Leandro Boldrini, lançada na notificação de receita, etc. e tal. A referida assinatura foi objeto do laudo pericial, que eu já falei, do Rio Grande do Sul, E aí nós passamos uma descrição do documento, essa é a notificação, ele está bem descrito aqui, e aqui eu mostrei, então, só para aumentar um pouquinho, para vocês verem, esta é a assinatura questionada. Essa assinatura, essa rubrica, é a rubrica que existe na receita, no receituário, e que ela é discutida. É sobre essa que o IGP, Porto Alegre, disse não poder definir se proveio ou não do punho do Leandro. Esse é o motivo todo da perícia. Como vocês veem, ela é uma assinatura simples, ela é uma assinatura simples, ela tem esse movimento aqui e esse movimento aqui. Ela é simplificada, ela é simples. Por isso que o Instituto IGP disse que é uma figuração muito simples e legível, e que não se prestaria a fazer uma perícia, porque ela não tem elementos personalísticos. Então, essa é a assinatura questionada. Bom, prosseguindo, então, aqui. Este foi um trecho ao vivo, então, do depoimento do Luiz Gabriel Costa Passos, que é perito particular. Este é a última testemunha do dia e, à tarde, eles devem começar a ouvir os réus. O primeiro a ser ouvido será Leandro Boldrini e, ao longo da programação, ao longo do programa, ainda hoje, a gente segue acompanhando o caso. Mas agora a gente muda de assunto, porque os torcedores gaúchos não vão mais poder beber nos estádios durante os jogos. O veto do governador ao projeto que alterava a regra foi mantido pelos deputados. Foram 46 votos a 5. A medida segue o Estatuto do Torcedor, mas a Assembleia se comprometeu a criar uma comissão para buscar um entendimento com os clubes. Confira. A discussão sobre a derrubada ou não do veto mobilizou a base aliada do Executivo na Assembleia. O governador do estado, Eduardo Leite, considerou que o projeto é inconstitucional e fere a Lei Federal de 2008 do Estatuto do Torcedor, que impede o porte de objetos e bebidas suscetíveis de gerar ou possibilitar a prática de atos de violência. Sem a derrubada do veto do governador do estado, Eduardo Leite, em relação a esta lei, a ideia agora é criar uma comissão especial que vai promover estudos sobre este assunto, que devem ser apresentados em um prazo de, no máximo, 120 dias. Com a manutenção do veto confirmada, uma comissão será formada e deverá convocar entidades da Federação Gaúcha de Futebol, de Comércio e prestadores de serviço nos próximos dias. Todas as áreas para debaterem essa matéria pormenorizadamente.
os termos do último projeto e a forma com que ele tramitou, não foram suficientes do nosso ponto de vista para nos dar, né, um texto final que seja ele compatível com a nossa necessidade de obtermos o que é mais importante, que é a segurança. O deputado estadual Eduardo Loureiro, do PDT, entende que a proibição não deve reduzir os índices de violência nos estádios. Uma hipocrisia, né, com todo respeito àqueles que pensam o contrário. Porque, na verdade, todo o entorno do estádio, né, no entorno dos bares, enfim, que funcionam nas proximidades e até dentro do estádio, quer dizer, mas, né, claro, na parte de fora, mas dentro do complexo do estádio, as pessoas podem consumir livremente bebida alcoólica. A comissão tem agora 120 dias para entregar os estudos. Um homem que se apresenta como árbitro de futebol e professor foi preso por suspeita de estupro. O caso foi em Sapucaia do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. De acordo com a Polícia Civil, o falso árbitro prometia empregos para mulheres e as convidava para entrevistas em um escritório, que na verdade era a casa do suspeito. Lá, ele estuprava as vítimas. O homem de 44 anos também é apontado por outros 4 crimes, ocorridos em Caxias do Sul e Sobradinho. As investigações duraram 2 meses. Ele foi preso preventivamente. O nome dele não foi divulgado pela polícia. E no final da noite de ontem, 2 mulheres, mãe e filha, foram presas no Aeroporto Internacional Salgado Filho, aqui em Porto Alegre. A Polícia Federal inspecionou as malas dessas mulheres, que são naturais de Fortaleza, e com a ajuda de cães farejadores, encontraram escondido dentro do forro de uma das bagagens 5 quilos de cocaína. Elas iriam embarcar para Portugal, mas acabaram presas em flagrante por tráfico de drogas. Agora a gente muda de assunto mais uma vez e fala sobre economia. O custo da cesta básica em Porto Alegre subiu 1,88% em fevereiro. O valor chegou a R$ 449,95, segundo o DIEESE. Com a alta, é o 3º valor mais caro do país, ficando apenas atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. 9 dos 13 itens tiveram alta no mês. A batata e o feijão registraram o maior aumento, com 14,47% e 24%, respectivamente. E os que ficaram mais baratos são o tomate, que caiu 9,38%, o açúcar, com queda de 1,69%, e o café e o pão, que caíram 0,52% e 0,11%, respectivamente. Em fevereiro, o custo da cesta básica aumentou em 17 capitais. Pois é, e a cesta básica aqui em Porto Alegre, como a gente acabou de ver, subiu mais uma vez. E quem são os vilões dessa cesta básica? É o feijão e a batata. Mas a gente conversa um pouco mais sobre esse assunto com a Daniela Sandi, que é economista do DIEESE. Muito boa tarde, muito bem-vinda ao nosso programa. Daniela, o feijão é um alimento básico na mesa do brasileiro, né? Como é que pode fazer para equilibrar esse orçamento a partir de agora, já que esse item subiu tanto? Nós tivemos uma alta considerável em fevereiro, aqui em Porto Alegre foi quase 24%, né? E essa alta ela está ligada justamente à baixa oferta pela redução da área plantada, né? Se a gente olhar até a região Nordeste, subiu mais, porque lá é o feijão carioquinha, mas aqui é o feijão preto. E não só o feijão aumentou, né, Marcele? Nós tivemos também aí o aumento da carne, do arroz, então o típico prato brasileiro, né, está mais caro. E isso impacta justamente a população de menor renda, né? Quem ganha salário mínimo, por exemplo, gasta hoje metade do seu orçamento somente com a compra de alimentos. E se considerar que nós estamos aí num período de crise, né, com queda da renda, aumento do desemprego, tem poucas medidas, né, para fugir desses aumentos. Mas o que a gente pode dizer assim, né, para o trabalhador e para o consumidor? A pesquisa sempre é o melhor aliado, né? No caso do feijão, a gente não tem muito assim como fugir, né? Mesmo substituir pela lentilha, a lentilha está cara também, né? Mas a gente pode procurar, por exemplo, os principais supermercados têm seus dias de oferta, né? Procurar esses dias de oferta, sair sempre com a listinha para ir para o supermercado, né? Porque aí fica limitado os gastos.
fazer o cardápio da semana, né? Então isso também ajuda a evitar desperdícios e também comprar exatamente o que precisa. Às vezes no atacarejo ou no atacado a gente encontra preços mais acessíveis, na feira também, se a gente pegar os hortifruti, né? A batata que também subiu bastante, 14%. Na feira geralmente o preço é mais acessível, né, do que nas grandes redes, embora nós tenhamos não tem todo o conforto, né, do supermercado, nem todo mundo consegue ir na feira, mas tem essa possibilidade. Então, essas medidas ajudam, né, tentar driblar um pouco, né, esses aumentos, que é uma ginástica mesmo, né, porque a alimentação, né, é boa parte do orçamento, principalmente, né, da população de menor renda. Bom, aqui em Porto Alegre, então, é a terceira cesta básica mais cara do país, né? Perde para São Paulo, perde para Rio de Janeiro. Mas por que Porto Alegre tem esse número tão alto? O que faz Porto Alegre ser a capital com a terceira cesta básica mais cara? Até agora ela, né, caiu do ranking, ela há um bom tempo, né, foi a mais cara. É que nós temos 2 produtos aqui que frequentemente têm um preço mais elevado que nas demais capitais, que é o caso da carne e do tomate. Bom, o Rio Grande do Sul, embora seja um grande produtor de carne, ao mesmo tempo é exportador, né? Então nós concorremos com o mercado internacional e isso acaba, né, impactando os preços aqui no mercado doméstico. Ao mesmo tempo, aqui na região sul nós temos um consumo per capita maior de carne, então uma demanda maior que também acaba influenciando, né? E também tem outras variáveis, né? Que, por exemplo, na região nordeste, né, lá para cima, norte e nordeste, nós temos muito a cultura da feira, aqui já não tem tanto, né? Isso acaba também, né, influenciando nos preços regionais. O tomate, por exemplo, boa parte ele é importado, vem de São Paulo, então tem os custos de frete. E como são 2 produtos que têm um peso importante, a carne e o tomate, a carne principalmente, que responde por quase 40% do gasto mensal, então daqueles 449, 40% praticamente é o gasto com carne, né, a carne bovina a gente está falando. Então Porto Alegre acaba tendo, né, esse preço mais elevado por essas questões regionais mesmo, né, da questão do consumo per capita maior de carne, os custos de frete, e é porque a nossa carne é uma carne de melhor qualidade, né, em relação, né, às outras capitais. Então, como é que o Diese faz essa estatística? São em vários supermercados que ele vai buscar preços? Como é que é feito isso? Sim, então são cerca de 80 estabelecimentos, né, que são pesquisados mensalmente, distribuídos pelos principais bairros da cidade, né? E são 3 tipos, né? Os supermercados, a padaria e o açougue. No caso do açougue, a carne, né? A padaria, o leite e o pão. E supermercado são os 13 itens que compõem a cesta, né? Então, é feita essa pesquisa, né, durante todo o mês nesses 80 estabelecimentos. E o que os gaúchos, quem mora aqui em Porto Alegre, pode esperar agora para os próximos meses? Deve aumentar ainda ou deve estagnar esse valor? O feijão, no curto prazo, assim, não tem assim, muita expectativa de baixa, justamente porque não é um produto que tu consegue repor, né, como o tomate, que é um produto de produção, né, período mais curto. Então, e a cesta, claro, ela tem muita volatilidade, né, em razão dos produtos hortifruti, né, batata, tomate, banana, então intensidades de alta e baixas. Mas, ao mesmo tempo, esses produtos semi-industrializados, industrializados, eles apresentaram uma alta, né? A maioria, 9, né, dos 13 itens. Então, há uma pressão, assim, né, no curto prazo. É difícil fazer uma previsão, né? Mas o feijão aí está com pressão justamente pela essa baixa oferta em redução da área plantada. Em relação a frutas, acho que a dica é comprar as frutas da estação, né? Exato, acabei esquecendo de mencionar, bem lembrado. Sempre procurar, né, os produtos, né, que estão na safra, além de ter uma melhor qualidade, né, do produto, o preço também, frequentemente, ele é inferior, né? Então, alguns a gente consegue substituir, né, quando está em alta e procurar sempre os da safra, né? Que tem um preço mais acessível. Só para a gente encerrar, em relação ao pagamento, a dica é sempre tentar pagar à vista, né? Não começar a usar o cartão de crédito, ou até mesmo alguns supermercados oferecem os cartões dos supermercados, né? Usar o crédito se a gente consegue pagar ele, né, na fatura sem os juros, porque realmente, se a gente for utilizar os juros, né, no Brasil, a taxa de juros é absurdamente alta, uma das maiores do mundo, né? E, claro, o consumidor é difícil, nenhuma economia hoje vive sem crédito, né?
Mas a gente usar com parcimônia esse crédito e de forma que não entre no rotativo, né, que entra naquelas taxas de juros que chegam a 400%, né, ao mês no cartão. Então, é uma coisa, né, inviável e que, né, não teria como sempre usar à vista, se possível. Certo, então muito obrigada pela participação, Daniela Sante, economista da Diese. E agora a gente vai a um rápido intervalo, então não saia daí que a gente já volta. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento e você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook, pelo Twitter, RDC TV Digital e, claro, siga também a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. E na série sobre as escolas do Grupo Especial de Porto Alegre, a gente conhece um pouco mais sobre a história da Imperatriz Dona Leopoldina através do samba no pé de um casal de passistas e de uma baiana apaixonada pela escola. Confira. O que a baiana tem? Tem samba no pé, como a Dona Maria. Eu até me arrisquei a perguntar para ela há quanto tempo ela pula carnaval com a turma da Imperatriz Dona Leopoldina. Ela não revelou números, mas mostrou uma energia que contagia qualquer um. Um prazer. Um prazer. Quer dizer que a gente não parou, a gente continuou sempre, né? Só não saiu no carnaval, mas continuemos. E eu posso fazer uma pergunta? O que a baiana tem que as outras não têm? Nenhuma das outras na escola? É o gingado da baiana. Posso ver esse gingado, então, ali depois? Pode ver nosso gingado aí. Então tá, deixa eu juntar aqui com a Dona Maria. Vamos ver se eu vou aprender esse gingado aqui com ela, porque eu não tenho muito samba no pé, mas eu posso aprender de repente. Pode aprender, só não aprende quem não quer. É verdade, então vamos lá. E olha lá a Dona Maria fazendo bonito no ensaio. Essa baiana tem samba no pé mesmo. Pois é, não vai ser nessa reportagem que a gente vai revelar os anos de estrada da Dona Maria na Imperatriz. Tem gente que já está há bastante tempo e gente que está chegando agora, como é o caso da Lu e do Xande, que são passistas na escola. Pela primeira vez, a dupla vai desfilar no Carnaval Gaúcho. O amor pela folia é antigo, mas este será o marco inicial para estes apaixonados do samba que vão entrar na avenida para não sair mais. É uma coisa cultural nossa e envolve dança, que é uma coisa que eu amo de verdade. E vem de coração, entendeu? E vem de família também, né? De família de quem dança e tal. O que a passista faz realmente, ela é o samba no pé da escola, né? A pessoa que mais samba é a primeira passista, a segunda, entendeu? Então tem que vir com aquele corpão, com aquela exuberância, com aquele sorriso, com aquela vontade do carnaval realmente. A gente deixa a dupla aí fazendo show no samba no pé. E do lado de cá, de quem assiste esse verdadeiro ritmo de folia, fica o riso, fica a admiração. Muito bem, o Carnaval de Porto Alegre ocorre agora nos dias 15 e 16 de março. Mas agora a gente fala sobre previsão do tempo. A chuva chegou em Porto Alegre no final da noite de ontem e seguiu durante toda a madrugada. O dia começou com tempo nublado, mas agora a gente vai saber como fica esta quarta-feira no restante do estado. Deve ser de nebulosidade. A temperatura máxima não ultrapasse os 29 graus. Em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, as temperaturas ficam amenas. A máxima será de 21 graus e o dia terá predomínio de nebulosidade e chuva a qualquer momento.
No norte do estado, em Passo Fundo, o sol até aparece, mas há previsão de pancadas de chuva. Mínima de 17 graus e máxima de 24. Assim como em Erechim, onde o tempo só deve ficar firme à noite. E as temperaturas ficam amenas, com máxima de 23 graus. Já no litoral, muita nebulosidade e a chuva pode chegar a qualquer hora. Em Capão da Canoa, mínima de 23 e máxima de 29 graus. Muito bem, agora a gente fala sobre o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Você já ouviu falar? É um apoio emocional, uma prevenção ao suicídio. E por isso a gente recebe agora aqui nos estúdios a Lisiane Eberle, que é coordenadora do CVV aqui de Porto Alegre. Muito boa tarde, Lisiane. Muito bem-vinda mais uma vez ao nosso programa. Lisiane, explica um pouquinho melhor desse trabalho que é realizado pelo CVV. É uma instituição que já existe no Brasil há 58 anos. Prestando apoio emocional para as pessoas que nos ligam, através de um voluntariado. Essas pessoas são voluntárias treinadas e capacitadas, que trabalham 24 horas por dia, todos os dias, para ouvir as pessoas, conversar com elas, dar aquele alento, aquele ouvido amigo, aquela atenção, que hoje em dia a nossa sociedade não permite mais isso, né? As pessoas não têm mais tempo para ouvir o outro. Então o CVV vem oferecendo essa conversa, que vai fazer com que a pessoa desabafe, com que ela conte o que ela está precisando falar, através do telefone 188, que é gratuito, qualquer pessoa do Brasil pode acessar. E aqui em Porto Alegre nós já temos o CVV há 49 anos, então é bastante tempo, é uma ONG muito séria, muito conhecida na prevenção do suicídio. Tem uma ideia do número de ligações que vocês atendem por mês ou por ano? Eu vou te dar um número assim, por dia, 10 mil ligações diárias. Nossa. É uma coisa que quando eu fiz o meu curso, eu sou voluntária já há 5 anos, e quando eu comecei a me preparar, eu falava assim, não, as pessoas não ligam para falar, imagina, não conhece ninguém, vai chegar e vai falar, né, o que eu estou sentindo. Não existe isso. Aí quando eu fui atender realmente, e nós recebíamos em torno de umas 30, 35 ligações diárias, né, quando era o número antigo ainda. Agora com o 188, que o Brasil inteiro liga, 10 mil ligações, mais ou menos. Às vezes é mais, às vezes é menos. Já chegou até a 12 mil por dia. Nossa, e hoje são quantos voluntários para atender esse número que é muito alto de ligações? No Brasil todo, nós temos 3 mil voluntários só. Então falta gente para atender essa demanda, né? Falta pessoas. O Brasil todo atende, o Brasil todo liga, mas somos só 3 mil voluntários. É pouco. Para 10 mil ligações. Para 10 mil ligações, para ter atendimento 24 horas, às 3 da manhã, às 4 da manhã tem voluntário disponível, né? A gente precisa muito de voluntários. Pois é, quem é que pode ser voluntário? Qualquer pessoa pode ser? Tem que passar por um curso? Como é que é todo esse processo? Sim, a pessoa que quer ser voluntária, ela precisa ter mais de 18 anos, tem que gostar de gente, né, porque vai ouvir pessoas, e tem que ter um tempo para se doar para essas pessoas, que depois de feito o curso, a gente pede 4 horas e meia semanais, ou 8 horas e meia quinzenais, direto, né? Não é muito tempo, né? Não é muito tempo, né? E como que é esse curso? Eu não faço um voluntário de um dia para o outro. Esse curso tem duração de 13 semanas, com um encontro semanal de 3 horas. Então, nessas 13 semanas, o interessado em ser voluntário vai conhecer como que está a sociedade, quais são os problemas que elas trazem, quem são as pessoas que nos ligam, o que elas nos trazem disso, e o que o voluntário pode fazer de forma que amenize a dor da pessoa que liga, que não dê conselhos, que não direcione a vida dele, que não faça perguntas que não sejam necessárias, tudo isso com sigilo, né? Então, demora um pouco, as pessoas vão dizer, é muito tempo. Pode até ser, mas não é muito tempo, porque quando acaba esse período, tu mudou teus paradigmas, tu é uma pessoa que ouve mais, que é mais compreensiva, que entende melhor os outros, o que eles estão falando. Então precisa desse tempo, né? Não é uma coisa de uma hora para outra, porque no nosso dia a dia, hoje mesmo a gente estava ali esperando, a gente escuta muito assim, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Mas ninguém quer saber se realmente está tudo bem, né? E esse é o papel do CVV, é isso que a gente faz.
A gente quer que você conte as coisas que acontecem hoje, uma tristeza com uma amiga, uma desilusão de perder um namorado, perder um emprego, ter falecido o cachorrinho, ou alguém da família, ou um problema com droga, né? E que isso não se acumule para que a gente não pense no futuro e no suicídio. Né? O CVV está muito preocupado, tem muita gente se suicidando por várias questões, as pessoas não sabem como ver os sinais, não sabem buscar ajuda, não sabem o que fazer quanto a isso. E os voluntários, eles estão preparados para receber uma ligação dessa, de alguém que esteja quase a ponto de cometer um suicídio? Estão preparados, tanto quase a ponto como tendo realizado ou cometido um ato que vá chegar ao suicídio. Né? Quanto tempo dura em média cada ligação? Varia muito? Varia porque depende da questão. Muitas pessoas ligam somente porque estão sozinhas, estão solitárias, moram só, não tem com quem falar. Então essa pessoa só quer conversar alguma coisinha, né? Então 10 minutinhos, 15. Aí uma outra já traz um problema um pouco mais consistente, uma coisa que precisa de mais tempo. A gente fica o tempo que ela achar necessário. Mas quando é assim, normalmente em torno de 30 a 40 minutos. Mas quando o caso é drástica, que a gente chama, a pessoa está focada, pensa no suicídio, não vê saída, está num sofrimento muito profundo, essa ligação não tem tempo para terminar. A gente vai ficar com a pessoa o tempo que for preciso, até que a gente perceba que ela possivelmente está melhor ou não vai ser demovida dessa atitude, né? Com certeza essas conversas ajudam muito aquela pessoa, mas não substitui um psicólogo, né? Se a pessoa realmente tem um problema bem grande, vocês indicam um profissional da área, como é que é? Normalmente as pessoas ligam com depressão ou com algum problema mais pontual e ele começa a conversar e no decorrer da conversa ele fala, eu acho que eu estou precisando de ajuda, eu não estou conseguindo sair dessa sozinho, eu ligo para cá, mas eu sinto que eu ainda preciso mais coisa, né? Então, nós podemos, se a pessoa pede, nós indicamos pessoas que atendam gratuitamente ou a custo pequeno. Essas são esse tipo de clínica que a gente indica, né? Se a pessoa pode, ela vai procurar um psicólogo, um psiquiatra que ela possa pagar. Mas se ela não puder, dizer, olha, eu quero me tratar, mas eu não tenho dinheiro, eu não posso, eu não conheço, a gente indica esse tipo de ajuda. E a gente costuma dizer, sim, que é tudo um combinado, não é uma coisa só. Eu preciso procurar um psicólogo, um psiquiatra, eu preciso muitas vezes tomar medicação, eu preciso mudar minha vida, eu preciso ver um hobby, eu preciso mudar. Né? Então não é tudo um conjunto, não é somente ligar para o CVV. Mas por que ligar para o CVV ajuda? Porque o psicólogo, o psiquiatra, ele te atende com horário marcado, uma vez por semana ou não sei quanto tempo, mas o CVV está sempre ali. Então sempre que eu estiver irritado, que eu estiver com problema, que eu estiver com alguma questão que eu precise falar, está aí o nosso trabalho. O Brasil tem isso, eu costumo dizer assim, usem isso, aproveitem. É uma coisa que não tem custo e que alivia muitas pessoas que ligam. Muitos ligam irritados ou carrancudos ou tristes, começa a conversar, já começa a ficar melhor e essa é a nossa paga, né, como voluntário. Perfeito, muito obrigada Lisiane Eberle, que é coordenadora do CVV de Porto Alegre. O telefone do CVV é o 188 e o atendimento é feito 24 horas por dia. Lembrando que o CVV precisa de voluntários e qualquer um pode ajudar, são apenas 4 horas e pouquinho por semana, então quem puder ajudar, quem puder colaborar, é só entrar em contato com o CVV. Muito obrigada mais uma vez. E agora a gente vai para um rápido intervalo, já volta com as informações do esporte. Fique conosco. Nós estamos de volta com o Rio Grande em Movimento e agora a gente vai saber um pouquinho mais do futebol. O Grêmio teve jogo ontem, não foi muito bem, mas quem traz mais informações é João Batista Filho. Boa tarde, JB. Tudo bem? Grande abraço para todo mundo que está nos assistindo. A torcida gremista hoje um pouco chateada, né? Eu começo falando sobre o Grêmio, porque Renato até chegou a dizer
que foi tem dia que é noite, um apagão gremista, na verdade, não deu nada certo na arena. A gente tem imagens do jogo, do que aconteceu nesta partida. O Tricolor realmente teve muitas dificuldades e enfim, não se encontrou. Num primeiro tempo que o Grêmio não conseguia jogar, era muito complicado achar soluções. O Luan bem abaixo, mas muito abaixo mesmo. O Maicon também não conseguiu organizar o time do Grêmio, tanto que saiu depois do intervalo da partida. O Renato, na sua entrevista coletiva, chegou a dizer que no intervalo podia fazer de 4 a 5 substituições, porque ninguém estava conseguindo jogar bem, e este foi o Grêmio de ontem. Tem dias que são noites, segundo o próprio técnico Renato Portaluppi, e talvez a melhor definição que ele possa ter encontrado. E aí, já aos 47 do segundo tempo, do primeiro tempo, na verdade, no último lance do jogo, do primeiro tempo, o Grêmio tinha 2 minutos só, muita gente imaginou que a partida encerraria ali naquele momento. Nesse contra-ataque aí, o Jeromel é facilmente batido, uma coisa que a gente não está acostumado, mas o Jeromel entrou vendido no lance, o Kahneman falha, e aí o camarada só empurra para a rede. Tanto que o Renato, de imediato, já entra para o vestiário, já entra para tentar conversar com seus jogadores. Este é o fato. O Grêmio não jogou bem, mereceu a derrota, acabou se perdendo. Muitos jogadores abaixo do que poderia se imaginar de um mínimo decente para um jogo de Libertadores da América. Cortez, muito abaixo, mas muito abaixo mesmo. A zaga, eu já disse que não é normal, mas falhou. O Michel e o Marinho correram demais, tanto que saíram com câimbras. Nenhum dos dois preocupa para o Clássico Grenal, mas é um fato que tanto o Michel quanto o Marinho não jogaram o que poderiam, apesar de terem corrido bastante. O Maicon nem sombra daquele jogador, o Luan vaiado inclusive pelo torcedor. Quando o Diego Tardelli entrou, deu uma melhorada na ponta direita, depois o Jean-Pierre também conseguiu dar uma reorganizada nesse time. O André, eu gostei mais do André do que do Felipe Vizeu, mas cara, nada que justifique o que aconteceu no Grêmio nesta noite. E detalhe, pode ficar bem pior às 9h30 da noite desta quarta-feira, quando o Rosário Central enfrenta fora de casa a equipe da Universidade Católica do Chile, lá no Chile. Se por acaso o Rosário Central vencer, vai a 4 pontos e o Grêmio fica com 1. E aí, nas últimas 4 partidas, o Tricolor precisará de 3 vitórias para conseguir uma classificação um pouquinho mais tranquila. Ou seja, o Grêmio jogou mal, não é a primeira partida que jogou mal, já não jogou bem contra o Rosário lá em Rosário, e aí ainda vê essa situação cada vez podendo ficar pior por conta do jogo desta noite. As notícias para o técnico Renato não são boas, mas ele disse na entrevista coletiva: olha gente, vamos acalmar, tem dias que não acontecem as coisas que a gente espera, mas citou que são 2 ou 3 dias apenas na sua história no Grêmio que isso aconteceu e que no Clássico Grenal tem tudo para ser diferente. Ele confia na recuperação já para o próximo domingo, às 7 da noite, na Arena. Mas sabe por que a gente não está falando tanto do Grenal? Porque hoje, 9h30 da noite, 45 mil pessoas no estádio Beira-Rio, tem sim uma grande partida para o Inter, que estava com saudade da Libertadores, né? Pedro Oliveira comenta. É hoje a estreia do Colorado na Libertadores contra o Aliança Lima. Pois é. Dentro de 9 horas, a bola vai rolar para o jogo do Inter contra o time peruano e o Beira-Rio vai estar completamente lotado. E a gente conta com isso e poder ver aquele mar de camisa vermelha, né? Crianças, né? Às vezes até famílias vindo para o estádio com aquela disposição, né? Querendo de alguma forma nos ajudar a entrar em campo e passar para nós um amor que eles sentem pelo clube. Pode ter certeza que isso é transmitido, que a gente vai levar isso para campo. Para este jogo, o time colorado tem apenas uma dúvida. O volante Rodrigo Dourado, que machucou o seu tornozelo contra o Palestino, não está garantido no elenco, mas a tendência é que ele esteja em campo. Com isso, o time colorado de hoje deve ser Marcelo Lomba no gol, Zeca na lateral direita, Moledo e Cuesta na zaga e Iago na lateral esquerda, Edenilson, Dourado e Patrick como volantes, Potker e Nico Lopes no meio de campo e no ataque, Pedro Lucas. É um dia especial, né? Como eu te falei, eu acho que não é um dia especial somente para nós jogadores, mas sim para o clube, que volta a essa grande competição em casa. Depois de tantas coisas, a gente poder encontrar o torcedor. E que bom que a gente venceu lá no Chile, que
gera uma confiança maior. Mas como eu te falei, nós jogadores pés no chão. Contra peruanos, o Inter tem apenas 2 jogos na Libertadores. A partida de ida e volta na fase de grupos da Libertadores de 2012, contra o Juan Aurich. Mas o Aliança Lima é um time muito mais forte do que o Juan Aurich e vem embalado depois de um bom jogo contra o River na semana passada. A gente assistiu até lá em Santiago a partida contra o River, todos juntos, né, após o nosso jogo. Uma partida duríssima, onde até o último minuto ali indefinida. Viu sobre o sistema defensivo deles, que é forte, que conseguiu ali segurar o resultado durante muito tempo. Se o Aliança Lima vem embalado, o Colorado também. Já são 6 vitórias seguidas, a melhor marca desde 2017. Além disso, conta com jogadores muito experientes como Rafael Sobis e D'Alessandro no banco. E a gente está na expectativa boa para esse ano. A gente vê que o trabalho vai andando, né? A gente começou o ano, as coisas já estão começando a se desenvolver, a gente já está com mais confiança no nosso jogo. E está empolgado, a gente está com muito trabalho, muita dedicação, a gente crê que a gente vai chegar longe. É logo mais, às 9h30 da noite, que a bola rola para este jogaço entre Inter e Aliança Lima. Um jogaço mesmo. E uma última informação que chegou agora no bastidor é que Rafael Sobis será o titular do Internacional no ataque e não o Pedro Lucas. Então, a informação em primeira mão aqui na RDC, Rafael Sobis começa o jogo como titular e não Pedro Lucas. Pelo menos foi isso que o técnico Oder Hellmann treinou nos treinamentos com portões fechados. Ele vai jogar na vaga do ataque que está disponível, começando como centroavante, o cara mais adiantado nesse time do Internacional. Para mim, um baita de um acerto do técnico Odair, principalmente por deixar Sobis mais perto do gol. Eu gosto do Pedro Lucas, mas o momento do Sobis pede uma titularidade e ele que vai ser titular na partida de logo mais na Libertadores da América. Dificuldade? É verdade. É um time que jogando fora de casa, jogando em casa, aliás, jogando em Lima, no Peru, eles tiveram só 26, 27% de posse de bola. O restante foi todo do time adversário, do River Plate. O River Plate dominou, chutou 19 vezes ao gol. Então eles foram dominados mesmo em casa e assim conseguiram um empate 1-1. Aqui no Beira-Rio, se bobear, vem até o presidente peruano para ficar na defesa e não deixar ninguém passar. O Inter vai ter dificuldade, mas, cara, 45 mil ingressos praticamente esgotados, tem 1.000 a mais à venda só nas bilheterias do Beira-Rio. Vamos ter uma bela partida e aposto numa vitória colorada. Tá certo? Marcele. Tá certo, obrigada, JB. E a gente vai a um rápido intervalo, então não saia daí que a gente já volta. E desde a segunda-feira nós acompanhamos o caso Bernardo, que está sendo julgado em 3 Passos, no noroeste do estado, após quase 5 anos do crime. Ontem foi o segundo dia de júri. 6 mulheres prestaram depoimento. Confira. A sessão desta terça-feira iniciou às 9 horas da manhã com um depoimento de Jussara Petri, que era vizinha do menino Bernardo Boldrini e considerado uma segunda mãe pelo garoto. A empresária falou por quase 3 horas e relatou que Leandro era relapso com o filho. A primeira coisa que a gente pensou, ele fugiu, né? Fugiu. E daí a gente começou a ir atrás e toda a comunidade, a cidade inteira foi atrás, porque em algum lugar ele ia estar. E a senhora soube o que o pai fez naquele dia, depois do registro da ocorrência? Eu não sei se foi naquele dia. Uma coisa que chocou bastante nós foi que nós estávamos, eu não lembro se foi na segunda ou na terça, foi naqueles dias que nós estávamos na delegacia, que nós fomos chamados para depor lá, que daí eles chegaram que tinham ido na Argentina. Nós todo mundo sujo de barro, procurando por tudo que era canto, o Bernardo, e eles tinham ido para a Argentina fazer compras. Aí disse, pô, mas a cidade inteira procurando o menino e o pai vai para a Argentina fazer compra. Outra importante testemunha para o caso também foi ouvida na tarde de ontem. Foi a psicóloga de Bernardo, Ariane Schmidt. Antes do depoimento, foi apresentado o vídeo em que Bernardo aparece falando com o pai Leandro com uma faca na mão. Larga, tu tá me ameaçando? Tô! Tá me ameaçando? Tô! E o que tu vai fazer comigo?
Não te interessa. O que tu vai fazer Não comigo? te interessa. Tudo é igual. Para com isso, rapaz. Para. Tu tá... Pode medroso. Para com isso. Para, rapaz. Para. Tira essa faca. Não. Tu não é... Tocar o telefone. Não, o telefone é uma coisa minha. Inventa de fazer uma coisa comigo. Faz. 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 Toque de medroso. Tá? Cerrou? Não. Cerrou? Não. Cerrou? Não. Então a gente vê que a felicidade de Bernardo durou muito pouco, ele foi muito pouco feliz. E as respostas agressivas eram a alternativa dele de protestar. A senhora falou da outra oportunidade que foi ouvida, a senhora trouxe uma expressão que chamou muita atenção, que o Bernardo seria como um cãozinho abandonado. Acho que pouco pior, né? Tem cãozinhos bem tratados, mesmo abandonados, encontra uma alma caridosa que os acolhe, né? Abriga e acolhe. Andressa Wagner, ex-secretária de Leandro, preferiu não mostrar o rosto durante o depoimento. Ela foi contestada diversas vezes sobre a assinatura do médico e ainda afirmou que a madrasta do menino pediu para que ela expulsasse Bernardo da clínica em que o pai trabalhava. A senhora disse que a assinatura era sempre a mesma? Sim, a princípio é esse troço aí, né? Mas a senhora não reconhece essa aí como sendo dele? Não, para mim deve ser a dele. Só para ficar claro, depois que nós vamos usar nos debates, essa é da folha 8958. E essa ele usava quando? Olha, a assinatura do Dr. Boldrini era bem variada, assim. Ah, variava? Eu não posso te dizer, assim, às vezes ele fazia com pressa. Mas a senhora acabou de dizer que era sempre a mesma. A princípio, o ponto de vista meu sempre é a mesma, né? A depoente entendeu que ela queria matar o Bernardo, sendo que ficou bastante assustada com a situação, tendo ido no outro dia falar com a Cecília sobre os fatos, quando foi ao hospital para uns exames. A senhora comentou com a Cecília a esse respeito? Sim, eu comentei. Dizendo que tinha entendido que a Kelly tinha ameaçado o Bernardo de morte, isso? Pelo jeito de como ela tinha se referido que queria dar um fim no guri, né? Outras testemunhas também foram ouvidas na terça-feira e a sessão terminou por volta das 6 horas da tarde. Na manhã de hoje, o julgamento recomeçou e outras 6 testemunhas de defesa devem ser ouvidas. No início da manhã, o primeiro a ser chamado foi Luiz Omar, que trabalhou com o médico Leandro Boldrini. E sentiu vontade até de correr e dar um abraço nele, mas ela ficou com medo, com receio, porque a história era que o menino não era para ter contato com nós, né? Daí ela se afastou. Após o depoimento de Luiz Omar, Maria Lúcia Cremonese, professora, foi ouvida. Os familiares de Leandro foram dispensados pelos advogados do médico. E o último depoimento da manhã é do Luiz Gabriel Costa Passos, perito particular. À tarde, os réus devem começar a ser ouvidos. E o perito segue prestando depoimento neste momento, depois todos devem parar para almoçar e à tarde o médico Leandro deve ser o primeiro réu a ser ouvido. Agora a gente muda de assunto porque hoje pela manhã os usuários do transporte público de Porto Alegre já tiveram que pagar mais caro na passagem. Confira. Começou a valer nesta quarta-feira os novos preços do transporte público de Porto Alegre, região metropolitana. A passagem do ônibus urbano da capital subiu 9,3%. Passou de R$ 4,30 para R$ 4,70. Já o bilhete do Transurb teve um aumento de 90 centavos e passou de R$ 3,30 para R$ 4,20. O valor da integração entre o metrô e os ônibus de Porto Alegre passa de R$ 6,84 para R$ 8,01. Já sem a integração, o valor fica em R$ 8,90. Quem adquiriu créditos até ontem, os valores a serem descontados seguem sendo os anteriores ao reajuste por um período de 30 dias. E agora a gente fala sobre ansiedade. E os transtornos da ansiedade são a terceira razão de afastamento do trabalho. Para isso, a gente conversa agora com Zuleika Silva, que é psicóloga e holoterapeuta. Muito boa tarde, muito bem-vinda. Começar explicando o que é a ansiedade. Vamos falar que a ansiedade é um sentimento natural, que todos nós temos.
O que não é natural e que extrapola é a hiperansiedade, né? E nós estamos vivendo num momento global que esta ansiedade aumentou, né, pela mudança sociopolítica e econômica, não só no Brasil, como no mundo como um todo. E, através desses mais de anos trabalhando com as pessoas, eu fui pesquisando e observando quais os sintomas, né? Então, você vê hoje as pessoas comendo muito rápido, falando muito rápido, não conseguem ouvir o outro, né? Muitas vezes elas se isolam e o pico de ansiedade delas chega a ter problemas de infarto, derrame, arritmia e outras coisas mais, né? E muitas vezes a pessoa diz que ela não tem tempo para fazer um relaxamento, ela não tem tempo para conversar com o outro, ela não tem tempo para nada. Agora, nas minhas pesquisas, há pessoas que já nascem com a hiperansiedade. Aliás, nós estamos vivendo um momento de hiperatividade, hiperansiedade, hipersensibilidade, mas falando na hiperansiedade, uma pessoa que ela tem, né, esse problema, vamos dizer, esse psicodiagnóstico, quando ela vai procurar um emprego, a ansiedade dela é muito maior e prejudica no momento em que ela vai fazer entrevista, ou mesmo quando ela é aceita no trabalho, ela fica muito tensa, nervosa, gera uma confusão mental, não consegue aprender, né, da forma mais tranquila. E nós vemos isso hoje no consultório, né? E a nossa indicação sempre é que a pessoa procure tomar posse de si mesma, se conhecer. Porque a gente pensa que se conhece, mas não conhece. E desta forma, falando no trabalho, porque há outras causas, há outras, enfim, focando no trabalho, né, que a gente está falando aqui, você vê aquelas pessoas muito mal, que elas não conseguem permanecer, não conseguem produzir, e uma dificuldade muito grande também de encontrar emprego, né? Porque quando a pessoa vai para ser entrevistada, claro que os entrevistadores já têm uma noção, já percebem já como que é essa personalidade, né? Então, nós na holoterapia, nós trabalhamos com técnicas para poder ajudar a acalmar, para poder ajudar a se conhecer melhor, para poder saber o que ela quer também, porque geralmente são pessoas nervosas, tensas, pessimistas, têm síndrome de sentimento persecutório, acham que estão sendo sempre perseguidas, né? Acham que estão fazendo macumba, também tem isso, entendeu? Então, assim, ela está sempre insegura, E tem aquelas que têm o sucesso na vida também. Elas têm o sucesso, só que o foco delas é sempre aquilo que elas já estão acostumadas a fazer. Se surge no decorrer do trabalho algo novo, ela já tem uma dificuldade muito grande de captar aquela informação e trabalhar com aquela informação, né? Então é sempre um sofrimento, sempre. Perfeito, então muito obrigada, agradeço os esclarecimentos aqui, falando um pouco sobre ansiedade no trabalho, e as pessoas devem procurar um profissional, né, para ajudar a se acalmar. Então eu agradeço muito a sua participação, Zuleika Silva, psicóloga e holoterapeuta. E a gente volta amanhã, outras notícias você pode conferir no Jornal da RDC às 10 horas da noite. Até lá, tchau, tchau.